noite, o Papo de Mãe está começando e hoje vamos falar sobre primeiros socorros para bebês e crianças pequenas. Um engasgo, um pequeno corte ou queimadura. Você sabe o que fazer? Claro que o mais importante é a prevenção, mas pequenos acidentes podem acontecer e é bom que o adulto tenha uma ideia de como agir nas situações mais corriqueiras. Para nos orientar, convidamos a enfermeira Tatiane Capelasso. Você acha que os pais precisam fazer um curso de primeiros socorros? Precisam, necessitam. O primeiro atendimento é muito importante para não correr risco de morte no bebê ou até prejudicá-lo mais. Carolina, você já passou algum susto com os meninos? Já passei 2 grandes sustos. Quais foram esses sustos? O Alberto teve uma abertura na gengiva superior, com a chupeta, numa queda engatinhando, e o Remo caiu da minha cama e raspou o olhinho no criado. E eu imagino o desespero. Como é que você ficou na hora? Você conseguiu lidar com a situação? O primeiro foi mais tranquilo, porque eu vi que estava sangrando a boquinha dele, então eu peguei, coloquei um paninho, já liguei para o pediatra para ver se saía correndo para pronto-socorro, o que eu poderia fazer, ou colocar gelo. E o segundo, eu estava na parte de cima da minha casa, e quando eu ouvi ele caindo, meu marido já estava descendo as escadas, então ele que acabou socorrendo. E foi mais desesperador, porque aí eu vi que ele tinha cortado o olhinho e foi bem próximo mesmo do olho. Então, e ele bateu a cabeça. Bateu também a cabeça. É um susto, né? A gente não sabe aí, quando a criança bate a cabeça, se é muito grave, se não é, o que fazer? O que tem que fazer é observar. Primeiro, ver se tem algum ferimento, se está sangrando ou não. Se estiver sangrando, lavar bem com o próprio sabonete, enxaguar e colocar uma compressa, um pano de fralda e comprimir o local para parar o sangramento. Você tem que observar essa criança, observar os olhos dela, se está normal ou se está meio tortinho. Observar se essa criança desmaiou, observar se essa criança vai vomitar ou não. Isso é muito importante. Você não precisa correr para o pronto-socorro. O pronto-socorro tem muitas doenças e às vezes pode prejudicar ainda mais essa criança. Aquela história de não deixar a criança que bateu a cabeça dormir. Por que tem isso? Eles falam pela sonolência. Normalmente a criança que cai pode ter fraturado, pode ter dado alguma hemorragia interna na cabeça, traumatismo craniano, e ela tem sono. Agora, uma outra questão que acontece bastante e que é muito assustador, que os pais entram em pânico, né? É a criança que engasga. Engasga com leite, engasga com algum alimento. O que fazer nessa hora? Às vezes, quando a mãe está sozinha, é desesperador, ela começa a gritar mesmo os vizinhos para ir ajudar. Enquanto um liga para o SAMU, outro faz a manobra. Se a mãe tem o curso de primeiro socorro, se ela conhece, indicado ela fazer a manobra antes do bombeiro chegar. Quer dizer, se a criança tosse um pouquinho, tudo bem. Você vê que o engasgo é grave quando ela fica asfixiada. Isso. A tosse é um reflexo desse bebê dizendo que o engasgo foi leve. O problema é quando a criança pode até tossir, ter o reflexo, mas ela está ficando com as extremidades arroxeadas, de vermelho, o rostinho dela vai ficando roxo, a tosse ela fica silenciosa. Ai, meu Deus, daí o que faz então? Gira. Não, primeiro vamos falar sobre o engasgo. Tá. Tanto o engasgo leve como o engasgo mais forte, ele é grave, a gente chama ele de grave, você tem que colocar o bebê no antebraço, segurar com o polegar e o dedo médio no maxilar da bebê. E o dedo indicador, você vai abrir a boquinha. Para quê? Porque se você segura assim, você vai fechar a boquinha dele, o leite não vai voltar. Então, você segura aqui, ou leite, ou algum objeto, ou um alimento sólido, né? Então, você vai pressionar, sempre a cabeça elevada para baixo e as perninhas para cima. Pode ser tanto no braço como aqui na perna. Às vezes a mãe está tão nervosa que não consegue colocar a criança no braço. Então, você vai com a palma da mão, o dorso da mão, você vai empurrar. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Você pega o neném novamente, vira ele para você, vê se o neném voltou. Se ele não voltou, você vai fazer a manobra novamente. Se o neném tossiu, tá vomitando leite, esse bebê voltou. Ótimo.
não voltou, tá com cianose, você vê se esse neném tá respirando. Se ele não estiver respirando, você tenta entrar com a manobra de ressuscitação cardíaca. Tatiane, a criança engasgou. A gente já fez essa manobra, né, para tentar desengasgá-la e ela parou de respirar. Ensina pra gente como faz a manobra de ressuscitação cardíaca em bebê. Dá licença, eu vou colocar o bebê aqui. Essa é a Anne, né, gente? Então, a gente vai verificar as extremidades das mãozinhas, do dedinho, se tá roxo, se o bebê tá vermelho, se ele não tá com tosse, se tem... A tosse dele tá silenciosa. Você olha o tórax dele e vê que ele não tá respirando. Só assim que é para fazer a ressuscitação, tá? Então, você vai pegar tanto o dedo indicador como o dedo médio. Sempre coloca o bebê num lugar rígido, plano. Nunca em cima da cama, ou em cima do berço, ou no trocador, ou no sofá. Porque você vai pressionar, não vai adiantar. Tem que ser num local rígido. Pode ser no local chão rígido. mesmo. Pode ser no chão. Então, pressiona 3 vezes. Você vai criar uma linha mamilar aqui entre os 2 ombros. Então, o indicador e dedo médico pressiona 1, 2, 3. No bebê recém-nascido, você pressiona, são 90 compressões por minuto e são 4 centímetros que você pressiona. Se você pressionar mais de 4, esse bebê pode vir quebrar uma costela e ter fraturas, tá? Então, pressionou 1, 2, 3. Para uma ventilação. Esse é o protocolo da American Heart, que é mundial. Para quem tem o conhecimento, você pode fazer a ventilação no seu filho, uma respiração. Eu trouxe aqui o ambu que a gente usa para fazer ventilação. Então, são 3 massagens, uma ventilação. Mas a gente não tem esse equipamento em casa, faz com a boca, então. Faz com a boca. Mas só quem fez um curso e sabe como fazer, não é? Só para quem conhece, quem já fez o curso. A mãe que tem esse conhecimento e que seja no seu filho, porque o que eles falam é sobre contaminação. Eu não posso fazer uma respiração boca a boca num bebê que eu não conheço, porque eu não sei de onde vem, se ele tem alguma doença ou não. Mas daí, então, quem faz só a massagem? Só faz a massagem, são 3 massagens. Eu só trouxe esse aparelho para vocês visualizarem como que expande o tórax quando se faz a ventilação. A gente sempre tem que hiperestender o queixo, independendo se você fez a ventilação ou não, sempre hiperestende esse queixo desse bebê levemente para abrir essas vias aéreas. Quando você faz a respiração boca a boca ou a ventilação com o ambu, o pulmãozinho dele hiperventila. Olha lá. Entra. E a mamãe que tem bebês com refluxo, que esse bebê está sempre engasgando, ela pode fazer um curso de primeiro socorro. Você sabia fazer Não. essa ressuscitação, Carolina? Não, eu espero nunca utilize. Mas é isso, às vezes a gente fica pensando, espero nunca utilizar, tal, não sei o quê. Mas a prevenção, né, por via das dúvidas, nem que seja para te deixar um pouco mais segura. É importante saber, né? O que você acha? Não, Você é vai sair daqui e vai essencial. fazer um curso de Um curso de primeiro primeiro socorro, vou sair correndo, vamos matricular no curso de primeiro Por socorro. favor, comigo. Um outro assunto importante é a questão da queimadura, mesmo em bebês. Às vezes a criança pode se queimar até com a água do banho, né? Não sei, como você fazia na hora do banho para verificar a temperatura, saber que estava boa? Eu tenho termômetro, porque eu tenho muito medo de queimar. Então eu ainda utilizo o termômetro da banheira. Outro perigo também é se traz, sei lá, a mãe está carregando alguma coisa quente, um café quente, não sei o quê, infelizmente Ou também até uma comida quente. Às vezes as pessoas aquecem no micro-ondas e determinados alimentos aquecem mais do que os outros, né? Acaba queimando a criança na hora de comer. Às vezes já chegou queimaduras graves mesmo, por causa da garrafinha de água que estava fervendo, a mãe foi lá e colocou. Lavar bem com um sabonete do bebê mesmo, enxaguar e nunca colocar uma gaze ou um paninho, nunca colocar em cima. Por quê? Na hora que chega para nós no pronto-socorro, para a gente tirar, esse bebê sente muita dor. E água gelada? Pode passar um pouquinho de água Pode, gelada? água pode. Na verdade, para o bebê recém-nascido não é indicado, né? É só passar água mesmo, natural.
Tatiane, muito obrigada pela presença aqui Eu no que Momento agradeço. Papo de Mãe, pelas orientações. E você gostaria de deixar um recado aí para esses pais, para essas famílias que têm bebês pequenos em casa? Eu gostaria sim. Eu acho importante eles estarem procurando um treinamento para curso de primeiros socorros, né? Cuidados com o bebê é muito importante. Às vezes a mamãe e o papai é o primeiro filho, não sabe lidar. Até nós, né? Com o segundo filho, ela mesma falou que não conhecia e precisa saber da técnica. 1 minuto salva vidas.